Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos aí caminhando para a nossa sexta semana de suspensão das aulas presenciais, né? Correndo risco de ser repetitivo, né? E a gente não sabe quando vai acabar essa situação, né? Sei que os senhores devem estar cansados, né? Nós, professores também, nos adaptando a essa nova realidade, né? As aulas à distância. E enquanto nós não temos novas orientações, continuamos com essas aulas, né? Temos aí a questão das avaliações, que a coordenação está resolvendo como serão feitas. Obviamente, deveremos fazer avaliações, né? E nós ainda não sabemos ainda qual é o método que será utilizado. Enquanto isso, vamos estudando, né? Eu tenho a dizer aos senhores, aqui estou me dirigindo ao pessoal do terceiro semestre A, né? Direito Constitucional 1, que nós estamos seguindo nosso programa de ensino, né? Estamos até relativamente tranquilos em relação à matéria, né? Esse semestre nós já falamos desde o começo que nós íamos ficar um bom tempo no artigo 5º, que tem muita coisa para falar no artigo 5º, né? E nós já estamos quase encerrando o artigo 5º, né? Na última aula nós começamos a falar sobre as ações constitucionais, os remédios constitucionais, falamos a respeito do habeas corpus, falamos sobre o habeas data e falamos sobre o mandado de segurança. Hoje, a ideia é que nós falemos de 3 outros remédios: o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção e a ação popular. E aí a gente encerra esse assunto, remédios constitucionais, né? E fica faltando um pouquinho para a gente terminar o artigo 5º da Constituição, tá ok, pessoal? Lembrando que depois do artigo 5º nós temos que falar sobre direitos políticos e partidos políticos, né? Então não resta muita coisa, porque a ideia é a gente aqui no direito constitucional ir até o artigo 18, aliás, até o artigo 17, incluindo o artigo 17, né? A partir do artigo 18 já é matéria de direito constitucional 2 do próximo semestre. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então? Então, estamos falando sobre os remédios, ou ações constitucionais, né? De acordo com o doutrinador, ele chama de remédios ou ações constitucionais, né? E são espécies de garantias constitucionais, que nós já falamos na aula passada, falamos nas nossas primeiras aulas também. Instrumentos para concretizar os direitos constitucionais, né? Então, se você tem um direito ameaçado, para a proteção desse direito, nós temos as garantias, e os remédios são exemplos dessas garantias, né? Muito bem, então, sem mais delongas, vamos partir aqui. É sempre importante a gente acompanhar as aulas, né? Com a Constituição. E só lembrando antes de começar, essa é a nossa sexta atividade remota. É a quarta videoaula e a sexta tarefa que eu passo para os senhores. As 2 primeiras foram textos, né? Que nós encaminhamos. E a partir da terceira tarefa nós encaminhamos a videoaula, o texto e questionamentos. Na próxima aula, eu pretendo fazer a correção dos exercícios, pessoal, tá? Eu vou encaminhar esses exercícios corrigidos e a gente vai corrigir também numa videoaula. Tudo bem? Então vamos lá. Em relação à aula de hoje, continuação, remédios constitucionais. O próximo remédio constitucional que nós temos que analisar é uma novidade trazida pela Constituição de 88, que é o mandado de segurança coletivo. O legislador constituinte ele prestigiou muito a proteção dos chamados direitos coletivos, né? Permitindo que essa proteção seja feita por associações, sindicatos, né? Isso é muito bom, isso facilita principalmente as tarefas do Poder Judiciário, porque eventualmente um direito violado individualmente, ele pode atingir várias pessoas, né? Então aí a possibilidade de você proteger esse direito através das chamadas ações coletivas, né? O mandado de segurança é um deles, né? Então o artigo 5º, eu vou ler para os senhores aqui. Vamos. O artigo 5º diz o seguinte, ó, eu tenho aqui na tela também, vamos lá. Artigo 5º, inciso 70, mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado por, aí nós temos
os legitimados que podem impetrar o chamado mandado de segurança coletivo. Porque, na verdade, a única coisa que muda do mandado de segurança coletivo em relação ao mandado de segurança individual que nós já vimos é a legitimidade, né? Que agora ela é permitida a esses entes que eu vou falar aqui agora. Então, o que cai em prova, principalmente, é isso, né? Quem pode impetrar o mandado de segurança coletivo. E, de acordo com a Constituição, letra A, partido político com representação no Congresso Nacional. E letra B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, preste atenção, pessoal. Duas observações aqui. Primeira, qualquer partido pode entrar com mandato de segurança coletivo? Não. Somente o partido que tenha representação no Congresso Nacional. Ou seja, ele tem que ter um deputado eleito, um senador eleito. Só o partido não tem legitimidade para impetrar o mandato de segurança coletivo. E em relação às organizações sindicais, entidades de classe, qualquer uma? Também não. O dispositivo é claro falar que somente aquelas legalmente constituídas, né, seus estatutos registrados nos órgãos respectivos, né, e em funcionamento há pelo menos um ano. Então, esses são os requisitos. Isso tem caído muito em prova, tá, pessoal? A legitimidade. Porque, no mais, o mandado de segurança coletivo, ele tem as mesmas características do mandado de segurança individual. Aqueles conceitos que nós passamos de ilegalidade, conceito de direito líquido e certo, tudo vale aqui para o mandado de segurança coletivo, tá? Então, o que muda apenas é a legitimidade, que é essa que nós falamos agora. Tá? Então, ele destina-se a proteger o direito líquido e certo, só que de natureza corporativa, protegendo um grupo de pessoas. Tá? Então, o objeto do mandado de segurança coletiva é o mesmo mandado de segurança individual, contudo, direcionado à defesa dos interesses coletivos. E esses interesses podem ser de consumidores, de categorias, de profissão, ok? Até vou dar um exemplo para os senhores interessante que aconteceu comigo aqui na Vara Federal. Há um tempo atrás, o município da região aqui, ele passou a ter um regime estatutário. Os seus funcionários deixaram de ser seletistas, né? E com isso, os servidores públicos municipais deixaram de ter o direito ao fundo de garantia por tempo de serviço, né? Porque eles deixaram de ser seletistas e passaram a ser estatutários. E aquele dinheiro que estava depositado na conta dessas pessoas, né, surgiu a questão, podia liberar? Pela legislação do Fundo de Garantia, essa mudança de regime não é caso de liberação. Por conta disso, alguns desses servidores entraram com mandado de segurança, né, tendo em vista o indeferimento da liberação desses valores, e muitos conseguiram. Passado algum tempo, o que aconteceu? A própria associação desses servidores, a Associação dos Servidores Municipais, entrou com mandado de segurança coletivo e garantiu o direito de todos os associados. Vejam, com uma única ação, resolveu o direito de vários, o interesse coletivo. Então, essa é uma das grandes vantagens da utilização das chamadas ações coletivas, é a proteção de diversos direitos de grupos. A doutrina costuma dizer que em relação à legitimação ativa, é uma verdadeira substituição processual. É a associação, o partido substituindo a pessoa, tá, pessoal? E, portanto, isso é importante no aspecto processual, em se tratando de uma substituição, não há necessidade de autorização individual dos associados, né, para que a entidade entre com mandado de segurança. Então, essa matéria, inclusive, está simulada no STF, tem a súmula 629 que diz, olha, a impetração do mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização desses. Então, não precisa pegar autorização individual de cada um deles, a associação já pode usar o mandado de segurança. Agora, isso é muito importante, pessoal. O fato da associação entrar com um mandado de segurança coletivo não impede que individualmente, aquele que teve seu direito violado, impetre o mandado de segurança individual, até por se tratar de uma substituição, tá ok? Então, vamos imaginar que a associação entrou, mas você quer entrar com o seu advogado, nada impede, ok? Em relação à legitimidade passiva,
eu remeto aos senhores as observações que nós fizemos lá em relação ao mandado de segurança individual, a mesma coisa, né? A autoridade que pratica o ato, né? Que viola os direitos. Ok, pessoal? Então, em relação ao mandado de segurança coletiva, fiquem atentos, principalmente em relação à legitimidade, partidos políticos com representação e entidades sindicais, entidades de classes legalmente constituídas em funcionamento há pelo menos um ano, tá? Isso tem caído muito em prova. Tudo bom? Beleza? No mais, eu quero que os senhores reportem ao mandado de segurança. Pessoal, lembrando que os senhores, né, os senhores estão no terceiro semestre, nós estamos dando aqui uma passada em cima desses assuntos. Esses assuntos serão melhores delineados aqui em relação às ações em direito processual. Então, aqui apenas para você já ter esse primeiro passo e as linhas constitucionais, os traços constitucionais do assunto, tá bom? Vamos lá. O próximo remédio que nós temos aqui também é uma novidade trazida pela Constituição de 88, é o chamado mandado de injunção. Esse é um pouquinho mais complicado para os senhores entenderem, porque, como eu disse, os senhores estão no terceiro semestre, né? A matéria a respeito de controle de constitucionalidade, vocês verão um pouco mais à frente, né? Isso vai entender por que eu estou falando isso, ó. Mas, para começar a falar do mandado de injunção, que ele é previsto no inciso 71 do artigo 5º, nada melhor do que ler o dispositivo, né? Então, o que diz aqui? Conceder-se-á mandado de injunção sempre que, preste atenção, vocês já viram isso, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, olha que interessante aqui, pessoal. Falta de norma regulamentadora. Lembra alguma coisa, senhores, isso daí? Pessoal, eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada. Lembra dos conceitos? É sempre bom lembrar. Plena é aquela que já produz efeitos desde a edição. Contida, produz efeitos, mas o legislador pode restringir o seu alcance. E a limitada? A limitada é aquela norma constitucional que depende de regulamentação infraconstitucional. E é exatamente disso que nós estamos falando. É exatamente para isso que existe o mandado de injunção, pessoal. O mandado de injunção existe, olha, eu tenho um direito na Constituição, porém ele depende de regulamentação. E essa regulamentação não vem. Como fazer? Mandado de injunção. Mandado de injunção é um dos remédios. Existe também a ADI por omissão, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que nós veremos mais à frente. A Constituição, então, dá dois instrumentos para a proteção em relação à inércia do legislador. Porque se o legislador constituinte colocou um direito e estabeleceu a necessidade de sua regulamentação, não está ali como apenas uma vitrine. O legislador tem que atuar nesse sentido e editar. E se ele não o fizer, nós temos esses remédios, tá? Vamos lá, então. Já sabemos, então, que ele tem por finalidade a falta de norma regulamentadora. Vamos ao conceito, olha. Ação constitucional de caráter civil, procedimento especial, procedimento que está previsto numa lei, até recente essa lei, viu? É a Lei 13.300 de 2016, né? Que visa suprir uma omissão do poder público no intuito de viabilizar o exercício de um direito, uma liberdade e uma prerrogativa prevista na Constituição, tá? Então, de acordo com a doutrina, ela é um remédio que busca combater a síndrome da inefetividade das normas constitucionais. A norma ela não será efetiva enquanto não vier a regulamentação, tá ok? Mas aí a questão do mandado de injunção tem muita discussão na doutrina, inclusive na jurisprudência. Nós vamos falar que é principalmente em relação aos efeitos da decisão do mandado de injunção, que também, esses efeitos são estudados também na ADIM por omissão, tá, pessoal? Como eu disse, o mandado de injunção assemelha-se à ADIM por omissão, mas não é a mesma coisa. A ADIM é mais ampla, porque ela diz respeito a qualquer omissão constitucional. Já o mandado de injunção é mais restrito, que ele possui cabimento apenas naquelas situações
que estão expressas no artigo 5º, inciso 71, né, pessoal? Que torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, uma das diferenças, além de outras, de cunho processual, que eu não vou me ater aqui agora, é exatamente essa. A DIN, por omissão, é mais ampla do que o mandado de injunção, que é mais restrito, por conta da própria redação do artigo 5º, 71, tá bom? Então, o objeto, deixa eu me achar aqui, que eu me perdi, estou me perdendo, objeto são as normas constitucionais de eficácia limitada, né? Aquelas que dependem de atuação normativa. Se ela não vem, e isso está prejudicando um direito seu, mandado de injunção. É importante, pessoal, que o mandado de injunção só é cabível em relação à regulamentação de norma constitucional. Constitucional. Se for a falta de uma regulamentação de lei, não cabe mandado de injunção. Então, se determinada lei depende de um decreto regulamentando sua execução, não é o caso de mandado de injunção. Mandado de injunção é sempre em relação à regulamentação de norma constitucional. Requisitos, pessoal, para o mandado de injunção. O próprio dispositivo já estabelece, né? Isso cai em prova, preste atenção. O primeiro requisito, a falta da norma regulamentadora. E o segundo, essa falta inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Então, a falta que inviabiliza o exercício. Esses são os requisitos. Legitimidade ativa, qualquer pessoa física ou jurídica, basta que tenha o seu direito, liberdade e prerrogativa violado, né, pela falta da regulamentação. Legitimidade passiva, a pessoa que é responsável pela edição daquele ato. Então, se é o Congresso Nacional, é contra o Congresso Nacional. Ok? Quem vai figurar no polo passivo, aquela responsável pela edição. A competência também vai depender aqui do responsável pela edição desse ato normativo regulamentador, né? O artigo 102, inciso 1, letra A, 102.1a da Constituição, estabelece os casos em que o mandado de injunção é competência do STF, e o artigo 105, inciso 1, letra H, estabelece os casos em que seria competência do STJ, tá? O procedimento eu já falei para os senhores, é a Lei 13.300, né? E a grande discussão que nós temos em relação ao mandado de injunção, que também há em relação à DIN por omissão, são os efeitos da decisão proferida em sede de mandado de injunção. Como assim, professor? Olha, você entra com o mandado de injunção porque falta a norma regulamentadora, né? Não foi editada. A pergunta é, a decisão que reconhece a omissão, né? Ela pode obrigar o legislador a editar aquela lei? Ou a decisão pode substituir a vontade do legislador e criar uma lei para aquele caso concreto? O assunto ele é muito discutido, né? Nós vamos, lógico, discutir com mais calma quando chegarmos no assunto controle de constitucionalidade, né? Mas basicamente a gente pode resumir duas correntes que buscam uma solução em relação aos efeitos dessas decisões. É a chamada decisão concretista, que também divide-se em outras subcorrentes, né? E a não concretista. Durante muito tempo sempre vigorou a ideia no próprio STF, o próprio STF entendia que não cabe ao Poder Judiciário legislar, nem tampouco obrigar que um dos poderes, dada a separação dos poderes, né, faça a sua tarefa, né? Então, durante muito tempo, essa tese, essa teoria não concretista, que basicamente significa o seguinte, olha, a decisão que reconhece a omissão simplesmente vai indicar, olha, legislador, recomendar que o legislador cumpra com a sua função. Então vocês imaginem, né, que fica uma recomendação, sem nenhuma obrigação, o legislador recebe essa decisão e fala, tá bom, quando eu tiver tempo eu legislo. Mais ou menos isso. Então, durante muito tempo, essa foi a tese que o próprio STF sustentava, que não poderia o Poder Judiciário obrigar o legislador a legislar, nem tampouco substituir, porque não é o papel do Judiciário legislar. Com o tempo, né, verificando que o mandado de injunção acabava sendo, né, não sendo efetivo, olha que interessante, né, até um contrassenso. Ele serve para dar efetividade, mas ele mesmo não é efetivo, né.
Então, a partir do julgamento de alguns mandados de injunção, que eu vou até no texto que eu vou encaminhar para os senhores, tem lá o número deles, mas vou até mencionar aqui, julgamento 670, mandado de injunção 670, 708 e 712 do STF, 670, 708 e 712, que tratavam do mesmo assunto, as coisas começaram a mudar. O STF, então, passou a adotar uma posição mais concretista, falando, olha, não adianta ficar recomendando. Então, esse caso específico, pessoal, esse mandado de injunção discutia a questão da falta da regulamentação do direito de greve dos servidores públicos, no artigo 37, inciso 7 da Constituição. E o STF, de fato, reconheceu que, de fato, havia uma omissão, né, do legislador, não tinha regulamentação, e na falta dessa regulamentação, os servidores estavam impedidos de exercer porque seu direito à greve. O que o STF fez no caso, então? Olha, dando um passo à frente em relação à teoria não concretista, que era a predominante no STF, falou assim, olha, é o seguinte, eu não posso legislar, ele já tinha dito antes, e também não posso obrigar que o Poder Legislativo cumpra com a sua tarefa constitucional, né? Estabelecer sanções caso ele não cumpra. Então vamos fazer o seguinte, olha, nesse caso específico, enquanto não vier a legislação regulamentando o direito de greve do servidor público, aplica-se aos servidores a mesma lei que já existe, olha, buscou dentro do ordenamento jurídico, a lei relacionada ao direito de greve do setor privado, é a lei 7.783 de 89. Então, foi uma sacada interessante do STF. Ele não legislou, ele não obrigou, mas falou, olha, enquanto não vier, aplica essa lei. Quase que dando um ultimato ao legislador. Ou você legisla, ou eu vou aplicar essa lei que já existe aqui, tá bom? Então, foi uma mudança de paradigma em relação ao mandado de injunção. A lei 13.300 de 2016 me trouxe importantes modificações, dando mais efetividade ao mandado de injunção. E aí, mas eu não vou perder tempo com isso, que é matéria mais processual, mas é interessante que vocês deem uma lida, principalmente no artigo 8º, né, que autoriza o judiciário a estabelecer um prazo razoável para a edição da norma regulamentadora, né, e o 9º, que especifica que a decisão poderá produzir efeitos até que venha a norma regulamentadora, etc. Então é tudo uma tentativa de dar mais efetividade ao mandado de injunção, porque senão ele era letra morta, né? Se ficasse dentro daquela teoria que o próprio STF admitia, a teoria não concretista, que ficava só uma recomendação, né? Não adiantava nada. Então, a partir daí, desses julgamentos, especificamente, as coisas começaram a mudar. Tá bom, pessoal? O assunto, eu voltarei, se for eu que vou dar aula para os senhores, nos próximos semestres, nesse assunto, quando comentarmos sobre a ADIM por omissão, tá? Tudo bem? Então, falamos do mandado de segurança coletivo, falamos do mandado de injunção, né? Sempre importante ler os dispositivos, tá, pessoal? Agora vamos falar sobre a ação popular. A ação popular, ela é prevista no artigo 573, mas eu peço também que os senhores deem uma lida no artigo 14, que fala da ação popular também, artigo 14 da Constituição, tá? A gente vai falar sobre ele ainda nas próximas aulas, hoje 14. Mas vamos lá, o que diz o artigo 573? Eu tenho aqui também na tela, pessoal. Lembrando, senhores, que eu vou encaminhar o texto dessa aula também para os senhores, tá, pessoal? Então, além da nossa videoaula, vocês têm o texto para vocês acompanharem, tá? Então, a questão a redação do dispositivo, artigo 573, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas e do ônus da sucumbência, tá, pessoal? Então, o que é a ação popular? Antiga já no nosso ordenamento, pessoal. É um instrumento de participação direta do cidadão nos negócios políticos, nas decisões políticas, pessoal. Como assim, professor? Olha,
Lembrando que nós vivemos numa república, e o conceito de república, você já sabe, res pública, coisa pública, né? Então, a nossa democracia, chamada participativa, ela tem alguns instrumentos de participação direta do cidadão nos negócios políticos, nas decisões administrativas. Um deles é a ação popular. Então, vocês, além dos órgãos estatais responsáveis pelos controle e fiscalização de despesas, Tribunal de Contas, Ministério Público, o próprio cidadão é um fiscal dos atos praticados pelos administradores públicos. A ação popular é uma delas. Eu sempre costumo dar um exemplo, até meio tosco, mas que fixa, né? Então você imagine a seguinte situação, que o prefeito da sua cidade resolve construir uma estátua da sogra dele na praça. Você fala, mas meu Deus do céu, tanta coisa para fazer na saúde, vai fazer uma... O que você, cidadão, pode fazer se nenhum daqueles órgãos responsáveis pela fiscalização faça? Ação popular. Olha aqui, vise anular o ato que já foi praticado, vamos imaginar, foi construída, ou evitar que essa obra seja feita, porque é um absurdo. Então é uma maneira de controle da sociedade, do cidadão, em relação aos atos administrativos, tá, pessoal? E ele tem, então, por objeto a invalidação de atos ou contratos administrativos ilegais e lesivos ao patrimônio público, seja ele federal, estadual ou municipal. Tá? Então, a finalidade é essa, permitir que o próprio povo participe e tome medidas para reprimir isso daí. Tá? A ação popular, de acordo com a doutrina, pode ser repressiva, quando o ato já foi praticado, ou preventiva, buscando evitar o dano. Então, imagine o exemplo que eu passei para os senhores, né, da estátua da sogra. Né? Se ela já foi construída, uma ação preventiva, uma repressiva para que seja ressarcido os cofres públicos. Se ela ainda está em fase de licitação, uma ação preventiva para anular essa licitação, para impedir que essa obra ocorra. Tá? Tudo bem? Legitimidade ativa, aqui é uma questão que sempre cai em prova. Quem que pode propor? E a própria questão da resposta. O cidadão. Qualquer cidadão, brasileiro, nato ou naturalizado. E quem que é cidadão? Como que prova o cidadão? Título de eleitor, pessoal. Então, mesmo aquele que está entre 16 e 18 anos, que já pode votar, pode ser autor da ação popular, pessoal. Tanto que, para comprovar essa situação, tem que juntar o título de eleitor na ação. Legitimidade passiva contra quem contra quem se ingressa com essa ação, aí são diversos. É aquele que está praticando um ato lesivo, né? A lei que trata o procedimento da ação popular é prevista numa lei antiga, Lei 4.717 de 65. E o artigo 6º dessa lei traz lá quem pode figurar no polo passivo, tá? Mas aí aqui é matéria também mais processual, né? E uma observação importante aqui, pessoal, antes de encerrar a ação popular, que olha, toma cuidado. A ação popular diz respeito a um ato administrativo ou contrato concreto, não abstrato. Então não cabe ação popular contra a lei, em tese, contra um ato normativo que não esteja produzindo efeitos. Então tem que existir um ato concreto, né? Ela não serve para substituir uma ADIM, tá? Então se for só uma lei que não tem efeitos práticos, concretos, não cabe ação popular. Eu preciso de um ato administrativo, um contrato administrativo, né, ilegal e lesivo ao patrimônio público, tá? Essa questão é reiterada na jurisprudência, tá bom, pessoal? Tudo bem? Ok, pessoal, então só aqui aproveitando que a gente tem um tempinho para a gente andar mais um pouquinho, vamos falar de mais um inciso, daí a gente encerra para não ficar também muito longa essa nossa aula. Vou falar do inciso 74, pessoal, que eu vou ler para os senhores, se eu não tenho a redação dele aqui, artigo 5º 74. Então nós encerramos os remédios constitucionais, né? Falamos do habeas corpus, habeas data, mandado de segurança coletivo, mandado de junção e ação popular. Preste atenção, vai cair na prova. Não sei quando vai ser a prova, como vai ser, mas vai cair. Tá, pessoal? Então vamos lá para o 74 agora. A gente está acabando, vai até o 78, estamos terminando o artigo 5º, finalmente. Vamos lá. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tá, pessoal? Então aí vocês vão colocar assistência jurídica integral e gratuita.
Pessoal, essa prestação de assistência jurídica integral é um dever do Estado, né? E tem por finalidade exatamente dar efetividade a alguns dos direitos fundamentais que nós já falamos. Quais? Igualdade, princípio da igualdade. Olha, como que numa ação, se eu não tenho dinheiro nem para pagar o advogado, como que eu vou poder me valer da proteção judiciária? Tá? Então a ideia com dando assistência jurídica integral e gratuita, você atinge a igualdade. Além disso, o devido processo legal. Não que adianta eu ter garantido o direito ao devido processo legal se eu não posso pagar o advogado. Ampla defesa, no mesmo sentido, contraditório, pleno acesso. Não adianta a justiça abrir as portas se eu não tenho nem dinheiro para pagar o advogado. Então, é um dever do Estado. Pessoal, e são todos que têm direito a essa assistência jurídica integral e gratuita? Não, somente aqueles que comprovarem insuficiência de recursos. E essa comprovação, pessoal, lógico que é a lei que vai estabelecer os requisitos, tá, pessoal? Hoje não, né? Já há algum tempo nós temos a Defensoria Pública, né, que faz esse papel, mas sabemos que ela não tem estrutura para atender a todos aqueles que necessitam da assistência judiciária gratuita. Outra coisa, pessoal, não vamos confundir justiça gratuita com assistência judiciária. Justiça gratuita diz respeito às custas do processo, os honorários de sucumbência, e qualquer pessoa pode pedir, basta alegar que não tem condições de arcar com essas despesas. Mesmo que eu tenha um advogado contratado, eu posso pedir justiça gratuita. Eu contratei advogado porque eu não tenho condições de pagar com as custas processuais, né? As taxas judiciárias, né? As taxas para recursos, né? Lógico que eu vou ter que fazer uma declaração e comprovar, e a outra parte pode inclusive contestar isso daí. Né? Isso é justiça gratuita. Tá? Então eu posso ter um advogado meu, da minha confiança, e posso pedir. Assistência judiciária, pessoal, é exatamente o fornecimento do profissional para atuar na defesa daquela pessoa, seja como autor, seja como réu. Então, o órgão incumbido é a defensoria. Vou até ler aqui para os senhores, pessoal. Está lá no artigo 134, vocês vão ver, né, a estrutura da defensoria pública, no artigo 134. Olha aqui, vou até ler para os senhores. A defensoria pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso 74, que nós estamos falando, do artigo 5º, tá, pessoal? Então, é a defensoria. Mas como a defensoria não tem estrutura para atender tudo, é muito comum que nós tenhamos ainda convênios com a OAB para que sejam fornecidos advogados, né, que seriam remunerados pelo Estado através de uma tabela específica. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, só para repetir, de nada adianta você dar vários direitos e garantias se essa pessoa não tem como utilizá-los na prática porque não consegue pagar um advogado. Daí a assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Tudo bem, pessoal? Então vamos encerrando por aqui, no inciso 74. Na nossa próxima aula, eu já disse para os senhores, eu vou começar a fazer a correção daqueles exercícios que nós já passamos, e depois numa próxima aula a gente termina o artigo 5º. Daí fica faltando os direitos políticos, que nós vamos falar, e os partidos políticos. Nós estamos com o tempo tranquilo, e dá para a gente terminar o nosso programa com tranquilidade, tá bom, pessoal? Vamos aguardar as próximas orientações da coordenação em relação às avaliações, né? Esperemos que termine logo essa nossa quarentena, tá? Um abraço a todos e muito obrigado, pessoal.